Boa noite a todos, boa noite a quem está em casa, nos acompanhando pelo canal do Centro Espírita Miguel Oficial, pelo YouTube. É um prazer recebê-los em nossa casa. Pedimos que, por favor, ao acompanhar a reunião, você separe uma vasilha com água para fazer uso dela, porque ela será fluidificada durante esse tratamento. Caso tenha mais de uma pessoa acompanhando a reunião em casa e também fazendo o tratamento, a gente pede que as vasilhas sejam separadas, não é? Para que cada um cuide de si. A gente também lembra que é importante você ficar até o final da exposição que será feita do Evangelho e ouvir a música que toca ao final, para que você possa, nesse momento, se conectar com a espiritualidade da casa e receber esse passe à distância. E mais uma vez a gente lembra a importância da gente fazer o Evangelho no lar. Então, se você está acompanhando a reunião online, é importante que você conclua, né, esse tratamento com o Evangelho no lar. Então, eram esses os recados para a noite de hoje. Agora a gente vai ouvir uma página com o nosso irmão João. Em seguida, eu farei a prece inicial e a gente passa, então, a palavra para a Rosana, que fará a exposição do Evangelho da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. No livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, vamos abrir por acaso. Abrimos a lição 33, que tem o título Erguer e Ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Isso é uma mensagem que está em Atos, versículo 9, capítulo 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se erguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, estabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo na Terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou da necessidade da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível para despertá-los com os recursos do verbo transformador, mas não olvidemos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Graças a Deus.
Então, nesse momento, Senhor, já um pouco acalmados e acalentados por essa página, te agradecemos. Agradecemos porque conseguimos chegar até essa casa. Agradecemos por encontrar nela esse oásis para nos refazermos nessa noite. E te agradecemos, Senhor, por nos unir em Teu nome em torno do Evangelho. Que esse amor possa, de fato, nos auxiliar na recuperação do nosso corpo físico e espiritual. Que possamos sentir as Suas mãos estendidas a nós, para que possamos nos reerguer de nós mesmos, na certeza de que sim, somos muito amados e pertencemos a esse amor, a essa grande família. Por isso, Senhor, agradecemos a Ti, a toda a equipe espiritual que já trabalha nesse momento e pedimos que envolva o estudo do Evangelho que será realizado a seguir, para que possamos tirar dele as reflexões necessárias para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Que assim seja. Graças a Deus. Passamos então a palavra a Rosana, que fará o estudo do Evangelho. Boa noite a todos. Estar aqui é sempre uma oportunidade. E hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho, que é o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, e o item 5, o ponto de vista, que é de cada um de nós. E hoje eu convido a todos a refletirmos juntos sobre esse tema maravilhoso, que toca profundamente nossos corações. A esperança e confiança em Deus. E como disse, me baseei no capítulo 2, o item 5. E porque vivemos em um mundo, externo. Todas as nossas atenções, a maioria delas, são direcionadas a esse mundo externo, onde tudo acontece com muita rapidez. Hoje, então, mais ainda, Queremos respostas rápidas para tudo, soluções imediatas, e quando elas não chegam, como é que a gente age ou reage? Geralmente, quando elas não chegam, nós sentimos medo, ansiedade, revolta, desânimo e por aí vai. E o Evangelho sempre vai nos trazer uma solução maravilhosa para tudo isso que nós passamos, para todas as nossas dores, porque Ele fala para o nosso mundo interno. E hoje não poderia ser diferente, Por isso que toda vez que nós passamos pelo atendimento fraterno e chegamos até aqui, a orientação que nós recebemos é qual? Evangelho no lar, reunião pública, que tem Evangelho. Aqui nós temos Evangelho. Corrente fraterna, que tem Evangelho. Porque é o Evangelho que vai falar com o nosso mundo interno. Vai nos tirar um pouco dessa realidade externa ao qual estamos aqui, todos nós, e que nos consome. E vai nos trazer para as bem-aventuranças, para o consolo, para a esperança que Ele nos traz.
Porque o tema de hoje, o ponto de vista, esperança e confiança em Deus, é a chave para enfrentar essas dificuldades. Porque ele vai trabalhar dentro o que vamos expressar fora. Precisamos nos harmonizar internamente para expressar com o outro o que nós temos aqui dentro. Por isso que a gente não precisa de ninguém apontando o dedo para a gente, né, dizendo as nossas imperfeições, o nosso jeito de ser, né? Por quê? Porque a gente sabe muito bem. A gente sabe a maneira que agimos e reagimos. E geralmente a gente reage mais do que age, né? Porque existe uma diferença. Nesse item, Kardec mostra que a maneira como enxergamos a vida determina a intensidade do nosso sofrimento. Porque é o nosso ponto de vista diante daquilo que estamos passando. Duas pessoas estão passando pelo mesmo problema, vou falar aqui de doença porque nós estamos numa reunião de fluidoterapia, né? Duas pessoas estão passando pelo mesmo problema de saúde. As duas vão passar igual? Não. Por quê? Porque vai depender do ponto de vista daquela pessoa, a maneira que ela vive a vida. Porque a cura, como nós vamos ver aqui, ela não está somente no remédio. O remédio, 50% é remédio. Mas os outros 50% quem é que faz a cura? Nós mesmos. Pensamento, sentimento. E quando olhamos apenas para a existência material, tudo parece injusto. Poxa, olha como eu sofro. Tem até uma música que fala assim: Senhor, será que o Senhor não está vendo isso? Não é antiga, né? Já não estou denunciando aqui a minha idade, mas tudo bem. Mas quando ampliamos nosso olhar para a vida espiritual, começamos a compreender que Deus jamais abandona seus filhos. E é exatamente aí que nasce a verdadeira esperança. Imagina você observando uma cidade do alto de uma montanha. O que é que nós vamos ver? Lá de cima nós vamos enxergar as ruas, os caminhos, os obstáculos, a saída. Que seria impossível perceber quando nós estamos no mesmo nível da rua. Quando nós estamos aqui, quando a gente olha para ali, a gente vê o final da rua muito perfeito, né? E aí eu falo assim, será que essa rua tem saída? Por quê? Porque a gente não enxerga o todo. Nós enxergamos uma parte. Agora traga isso para a sua realidade. Seja qual for. Seja o que você estiver passando. Quando estamos vivendo uma dificuldade, enxergamos apenas o quê? A dor. A dificuldade. Mas Deus vê toda a estrada. Vê tudo. Todo o contexto da nossa história. Nós vemos um capítulo. E Deus vê o quê? O livro todo. É isso que Kardec procura nos ensinar neste item. Por isso eu deixo sempre o convite para que vocês releiam em casa. Para poder fixar a matéria, né? A gente precisa. Quanto mais elevamos nossos pensamentos, menor se torna o peso das dificuldades.
Não porque elas desaparecem. Nós sabemos disso, né? Mas elas ficam mais leves. E também porque nós compreendemos o propósito. O porquê estamos passando determinada situação, o que nós estamos passando. Dúvidas? O Evangelho tem a resposta. Está lá. Causas atuais das aflições e causas anteriores às aflições. E a doutrina espírita nos ajuda nesse processo. Nos ajuda a não confundir esperança com passividade. Porque esperança não significa cruzar os braços. Esperança é caminhar mesmo sem enxergar todo o caminho. Tem até um desenhozinho, né? No cinema até passou, onde ele tinha que construir a ponte sem a ponte. Ele tinha que pisar na ponte sem a ponte. Mostrando que muitas das vezes a gente precisa dar o passo sem enxergar o caminho que vem à frente. E continuar plantando mesmo antes da colheita. É confiar mesmo quando as respostas ainda não chegaram. É muito comum a gente ouvir o quem? Nossa, Rosana, eu falo isso porque eu já escutei muito, tá, gente? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Porque a gente ainda não entende, por isso que a gente acha que ainda tem muita assombração aparecendo. Mas Jesus nunca ensinou uma esperança acomodada. Ele nos ensinou o quê? Uma esperança ativa. Foi quando ele disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Todos verbos de ação e movimento. Porque quem espera em Deus continua caminhando. Agora, eu sempre deixo o convite, né, para observar os pensamentos. Quais são os nossos pensamentos? Estão confiando mais nas circunstâncias ou em Deus? Como é que a gente está vivendo os nossos dias? Com esperança, ânimo, fé. Lembra que ele falou? Tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Vós também podeis vencer. Ele disse. E se estiverem acontecendo isso com vocês, o desânimo, vamos fazer um exercício rápido, mas poderoso. Quando vocês identificarem um pensamento de dor, de medo, de culpa, diga para si mesmo: eu não quero esse pensamento. É possível, gente. Por quê? Porque quem criou ele fui eu. Então eu posso ordená-lo, eu não quero esse pensamento. E dizer o quê? Substitua. Eu sinto o amor de Deus em mim agora. Isso é possível. Isso ajuda a quebrar o estado emocional em que nós nos encontramos, que aquele pensamento nos traz. Ele ajuda a quebrar, né? A interromper esse pensamento. E se prestarmos atenção em nossos pensamentos, eles vão nos mostrar que queremos controlar tudo. Já prestaram atenção nisso? Queremos controlar, queremos também até
controlar as determinações de Deus em nossa vida. Ordenar a Deus. Não, peraí, está demorando muito, deixa eu dar uma ajudinha aqui a Deus. Aí eu meto os pés pelas mãos, embaralho tudo e a vida fica mais confusa ainda. Não é mesmo? Também queremos controlar o quê? O tempo, a forma, o resultado. Isso faz com que a gente sofra mais. Já prestaram atenção nisso? Ou é só eu que sofro com isso aqui? E quando não conseguimos, o que acontece? Frustração. Mais dor. Mais ansiedade. Por que será? Se eu não me engano, nós já estávamos na 5ª colocação de país mais ansioso do mundo. Nós brasileiros. Se isso já não aumentou. E Paulo de Tarso, em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, nos diz assim: a tribulação produz perseverança. A perseverança experiencia traz experiência. E a experiência traz esperança. Observa que a esperança nasce depois da perseverança. E o que é perseverar? É continuar. Mesmo que os resultados ainda não sejam favoráveis a mim. E quanto mais eu persevero, mais eu construo a esperança dentro de mim. Porque lembra, as nossas virtudes, nós nascemos com as sementes de cada uma delas, digamos assim. Mas como é que elas crescem? Como é que elas se fortalecem em nós? Através da nossa vivência, do nosso dia a dia, chegando as situações até nós. É assim que a gente vai nos melhorando, né? Observa que a esperança, como eu falei, nasce depois da perseverança. Ela vem, ela amadurece na caminhada. E esperança é lembrar de Deus, é lembrar que Deus nunca perde o controle. Diferente de nós. É para nós que estamos aqui vivendo com algum tipo de enfermidade, algum tipo de dificuldade, seja de um diagnóstico recente, seja de um diagnóstico mais antigo, ou também sofrendo com a ansiedade. E a ansiedade é algo que ninguém sabe, né? Ninguém vê, só você que sente. Mas só que ela grita muitas das vezes em nós e faz um mal danado. Ou também para aqueles que acompanham, né, o sofrimento daquele que ama. Isso também causa dores em nós, né? Isso tudo, esse capítulo de hoje é um convite para todos nós. É um chamado de Deus para exercermos a esperança. Ao invés de perguntar, por que comigo? Pergunte, o que essa situação está querendo me ensinar? Porque lembra, Deus não perde tempo. Ele não joga dados com a nossa vida. No mínimo, Ele está nos convidando a quê? A confiar nele. Porque viemos em busca da cura do corpo,
Não é isso que viemos fazer aqui? E nós que estamos internados, né? A gente está aqui, ó, há bastante tempo nessa busca. Mas Deus, aí é que vem, né? Ele quer o quê? Curar a nossa alma. É isso que Ele quer. Quer que através das nossas dores do corpo, busquemos olhar as dores da alma. Eu sempre falo, né, gente? Uma frase que eu já escutei. Mente sã, corpo são. Se o corpo não está são, a mente é que não está tão boa assim, né? Por quê? Porque o corpo fala. Não é que nossas emoções causam doenças diretamente. Na verdade, todos nós nascemos com predisposições orgânicas para desenvolver qualquer tipo de doença. Mas por que não desenvolvemos? Por que desenvolvemos umas, outras? Lógico, tem a ciência aí por trás, nos mostrando a hereditariedade e tal e tal. Mas por que há tantas, né, diversidades? Isso se dá devido à maneira que nós vivemos emocionalmente. Porque nessa maneira que nós vivemos, molda a forma como nosso corpo responde ao ambiente. E essa resposta, quando é cronicamente distorcida, é o que nos adoece. Porque eu não entendo o porquê eu estou passando determinadas situações. E a ansiedade, gente, depois que eu começo com ela vai se alojar em algum lugar. Palpitação. Nossa, é terrível, né? Quem sofre, quem nunca passou por isso? Que bom. Mas lembra, é aquela aflição no peito, no estômago, o olho tremendo e outras tantas coisas. O que isso está querendo dizer com a gente? Para, gente. Tem alguma coisa aí que não está no contexto, está fora desse contexto. Então é importante que eu olhe. E como a gente sempre fala, para cuidar do corpo, quando eu quero ficar bem, né, a gente faz exercício físico. E quando eu quero cuidar da mente, o que eu faço? Será que ler livro de autoajuda só serve? Ajuda? Ajuda. Mas é a única coisa que basta? Não, né? Por isso a necessidade de buscarmos um profissional da saúde mental. Porque as emoções reprimidas e necessidades não atendidas, com o tempo, tornam-se padrões de tensão, crenças limitantes, bloqueios energéticos. Quando não são expressas ou compreendidas, essas emoções buscam saídas através dos sintomas físicos. E cada sintoma físico carrega uma história não ouvida, não falada. E é isso que nos adoece. Por isso que nós precisamos, sim, falar daquilo que nós estamos sentindo. Ah, Rosana, não adianta conversar só com o meu amigo? Eu falo tanto com meus amigos o que eu sinto. Adianta. Só que o amigo, ele vai dar uma resposta de acordo com aquilo que ele sabe. E o profissional da saúde vai trazer orientações que vão te ajudar a organizar, a elaborar aquela situação de uma maneira diferente. E doenças são vozes internas pedindo para serem ouvidas, acolhidas e amadas. Porque eu preciso me amar.
O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a mim mesmo. Eu esqueci desse detalhe. E muitos de nós esquecemos desse detalhe. De amar a si mesmo. O auto-amor. O auto-perdão. E eu preciso olhar para isso. Porque senão vamos continuar, gente, com os mesmos comportamentos. E achando que eu estou passando porque eu estou passando, como a gente escuta também, porque Deus quer. E além disso, nós temos os benfeitores espirituais, esses amigos incansáveis, que trabalham em nosso favor para nos ajudar. Por isso que quando vocês entram aqui, os recadinhos que toda vez nós damos, quando vierem, entram aqui nessa busca desse consolo, em silêncio. Não deixa a conversa paralela, a conversa com o outro, atrapalhar o que você veio buscar aqui. Não deixa que os teus pensamentos continuem te corroendo, pensando no problema. Porque a gente vai fazendo o quê? A gente muitos acham que pensando mais eu resolvo o meu problema. Não! Não resolve assim. Eu preciso silenciar. E quem não faz meditação, faça. Mas, Rosana, eu não consigo. Eu sou muito agitada para isso. A meditação é para isso, é para acalmar. Se não consegue, começa com 5 minutos. 1 minuto. E vai aumentando a cada dia. 2, 3, 4, 5. E eu já vou acabando. E também, mais ainda, nós temos Jesus nos lembrando. A tua fé te curou. O Evangelho traz uma outra lição. Fé divina, essa é para todos nós. E fé humana. Eu preciso ter fé em mim, de que eu vou conseguir superar todos os meus desafios. Porque senão, eu desisto. E não é legal. Então, gente, o tempo acabou. Eu fico por aqui. E deixo o convite. Leiam o Evangelho em casa, nesse capítulo, para que a gente possa aprender com Kardec e com Jesus. E ter dias de paz, dias de glória. Uma boa noite a todos. Agradecemos então essas palavras que nos embalam, Senhor, sempre. E nesse momento, mais uma vez, elevamos a Ti o nosso pensamento, o nosso agradecimento por estarmos aqui, por fazermos parte desse estudo em conjunto, formando então essa egrégora de amor que veio buscar, Senhor, a Ti, o Teu amor, que possamos nos sentir cada vez mais fortalecidos com essa fé em nós, colocando essas sementes para germinarem em nossos corações. E assim, cuidarmos ainda mais da nossa mente e do nosso corpo físico, porque ele é o veículo que o Pai nos deste para vivermos essa experiência bendita. Que o Teu amor possa envolver a todos nós e que na hora do passe possamos pensar apenas em nós. Deixarmos o silêncio tomar conta dos nossos corações, para que a espiritualidade possa verdadeiramente nos auxiliar. Que o Teu amor, Senhor, nos envolva agora e sempre. Graças a Deus.